Boa tarde, meu nome é Laís e eu vou apresentar meu trabalho sobre Production and Characterization of Ceramic Scaffolds by Freeze Casting Process. Então, um breve resumo da apresentação: tem introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão e a conclusão. Eu vou falar um pouco sobre materiais cerâmicos porosos. Esses materiais eles podem ser aplicados em diversas áreas, como separação de fases, seleção de oxigênio, catalisador e, no caso desse trabalho, como biomateriais para nutrição de células. As cerâmicas porosas podem ser produzidas por diversas técnicas, como geocasting, lipocasting, extrusão, impressão 3D ou freeze casting, que é o que vai ser utilizado. O processo de freeze casting ele tem vantagens como a simplicidade, flexibilidade, é um processo relativamente barato, que permite produzir uma estrutura com poros interconectados com propriedades anisotrópicas. Então, falando sobre um pouco sobre o processo de freeze casting, no início é feita a preparação de uma suspensão, onde há uma mistura de partículas sólidas, um solvente e um dispersante. Essa solução é colocada como um agitador magnético até que se torne homogênea e depois disso ela é depositada em um molde, que pode ser polimérico ou metálico. Esse molde vai estar sob um tarugo metálico que vai ser imerso em uma caixa de isolante com nitrogênio líquido. Então, são 4 etapas do processo de freeze casting. A primeira etapa é a preparação da suspensão. A segunda etapa, que é a etapa de solidificação. Então, quando essa suspensão entra em contato com o tarugo, que vai estar mais ou menos menos 70 graus, ele vai começar a nuclear e crescer cristais do solvente. A parte sólida vai ficar aprisionada entre os cristais e durante o processo de sublimação é retirado o solvente e a porosidade vai assumir a estrutura do solvente solidificado. E a última etapa é o processo de sinterização, que é feita para um aumento da resistência mecânica do material. Então, o objetivo desse trabalho é produzir scaffolds à base de hidroxiapatita, dopado com ferrita de cobalto e óxido de magnésio, utilizando o processo de freeze casting para o crescimento de células. Então, a primeira etapa, que é a preparação da suspensão, como foi utilizado o canfeno como solvente, e o canfeno ele está sólido até mais ou menos 48 graus, eu preciso colocar uma temperatura um pouco mais alta que essa, então foi utilizado uma temperatura de 60 graus, sob o agitador magnético, ficou sob agitação por aproximadamente 12 minutos, até que a suspensão se tornasse homogênea. E foi depositado nos 2 tipos de molde, o polimérico e o metálico. O molde metálico ele vai produzir uma estrutura multiaxial e um polimérico uniaxial. A sublimação ocorreu em temperatura ambiente, na capela, por um período de 3 dias, e depois disso foi sinterizado a 1.300 graus Celsius durante 2 horas. Após a sinterização, a amostra foi clivada e metalizada com uma camada de ouro para que avaliasse a microestrutura. Essa tabela mostra as concentrações que foram utilizadas para a preparação das amostras. Então, as 2 amostras têm 25% de sólido, sendo que 18% de hidroxiapatita, 2% de ferrita e 5% de óxido de magnésio. A amostra 1, o crescimento é uniaxial e a amostra 2, multiaxial. Foram utilizados o óxido de magnésio e a ferrita de cobalto porque eles aumentam a resistência mecânica, já que a hidroxiapatita tem uma resistência mecânica baixa, e os 2 servem como nutrientes para as células. As amostras foram caracterizadas através do MEV,
o EDS e o princípio de Arquimedes. Então, aqui está o resultado do MEV. A gente pode ver que gerou alguns aglomerados na amostra. Com auxílio do EDS, é possível observar que o que está aglomerado é o óxido de magnésio. Então, a suspensão não foi preparada de uma maneira homogênea, o que pode causar gradientes de concentração depois nas amostras. E aqui a gente tem os resultados da porosidade. Então, tem porosidade aberta e porosidade fechada no material. Porosidade aberta é aquela que é conectada até a superfície. E a porosidade fechada, ela não tem conexão. Então, para crescer células, eu preciso que a porosidade seja conectada para que as células entrem no scaffold. Houve uma variação muito pequena na porosidade em relação às duas amostras, menos que 5%. Então, não foi uma mudança significativa na porosidade. Então, a conclusão é que o óxido de magnésio tem uma baixa dispersão na suspensão e o resfriamento multiaxial não promoveu mudanças significativas na porosidade do material. Isso futuramente vai ser avaliado se essa dispersão causou algum dano à resistência mecânica e também se o resfriamento multiaxial e uniaxial promove alguma mudança significativa. Além disso, vão ser feitas análises de DRX e de FTIR para entender como que foi a formação de fases, se houve uma nova formação de fases no meu material. As referências que foram utilizadas no trabalho. Obrigada.